Signo de Touro, bem-vindas e bem-vindos! Este é o canal onde nasce o futuro. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro e essa é a sua leitura semanal atemporal, ou seja, vale a partir do momento em que você chegar até este vídeo. Vamos ver quais são as mensagens, orientações e inspirações do tarô para os taurinos. Para os próximos 7 dias, o que temos para vocês, Touro? Signo de Touro. Antes de começar, gente, eu quero agradecer a todos os taurinos por estarem acompanhando os vídeos aqui do canal. A egrégora taurina tem crescido cada vez mais, então eu agradeço pelos likes, pelos comentários, pelo apoio que vocês têm dado, pelas consultas particulares que vocês vêm fazer comigo. Então, Touro é acho que é o segundo signo mais forte, ou o primeiro, né, fica oscilando dos vídeos mais visualizados. Então, taurinos que acompanham aqui o canal, gratidão, gratidão, gratidão de coração mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos à sua leitura, o que temos para o signo de Touro ao longo dos próximos dias. Quais são as mensagens para vocês? Fundo do deck, Pagem de Espadas. Pagem de Espadas, Pagem de Paus. Pagem é a energia do adolescente, né? Então é uma semana, digamos assim, uma semana leve, uma semana talvez descomplicada, ou que as coisas vão começar a se descomplicar na vida de vocês. Aqui a gente tem o poder da comunicação, conversas esclarecedoras, conversas que trazem resolução ou que trazem clareza a alguma coisa. O pajem é o mensageiro, né? E outro pajem aqui é a limpeza espiritual. Então eu vejo que é uma semana de esclarecimentos, tá? Uma semana de esclarecimentos em que coisas vêm à tona, coisas ficam às claras, sujeira pode sair debaixo do tapete também, né? Coisas podem ser desengavetadas, baús de memórias também podem ser abertos, mas para quê? Para que conversas honestas e claras sejam feitas para colocar fim numa situação ou colocar entendimento numa situação, tá? Então aqui talvez tenha alguns cortes ao longo da semana, então algo, né? Corte não no sentido de ruptura, mas tem que ter uma resolução. Então algumas coisas começam a se resolver, amarras começam a se desfazer, nós começam a se desfazer, tá? Então começa a ter clareza para isso, né? Vínculos começam a se desfazer, tem essa energia de votos do passado, votos, promessas, pactos sendo desfeitos também, energeticamente desfeitos, tá? É como se começasse a ser uma dissolução dos problemas, ou de algum problema específico, tá? Muito bom, né? Muito bom. E na mesa radiônica a gente faz isso, né? Dissolução de votos, quebra de contratos de vidas passadas, tudo isso a gente faz na mesa radiônica, mas eu vejo que tá muito forte para essa semana as coisas começarem a se resolver na sua vida. Aqui no centro da leitura, 8 de paus, né? Uma semana em que as coisas começam a ter um direcionamento, um foco, né? Você fala assim, agora vai, agora anda, né? É uma energia de fogo. E esse fogo, ele tá onde, né? Tá, né? Se você reparar nessa carta, tá aqui na neve. É uma coisa, né? O fogo caindo na neve é uma coisa quase meio que extraordinária, milagrosa ou atípica, diferente. Você fala assim, nossa, que diferente isso que tá acontecendo. Que surpreendente, uma coisa que é surpreendentemente rápida e estranha, mas causa um estranhamento até que positivo, porque vem aquecer ou vem colocar luz de novo, né, em alguma situação, vem quebrar o gelo,
também nessa energia, quebra o gelo, né? Se tinha alguma coisa difícil na sua vida, em relacionamento, dentro de trabalho ou dentro de família, tem essa quebra de gelo, tem essa possibilidade de começar a solucionar ou encontrar uma concordância, sabe? As coisas começam a se harmonizar, tá? O que a gente tem? Em cima disso, a gente tem o 10 de copas, que é a energia da família, né? Ou grupos, né? Mas está todo mundo em harmonia, todo mundo bem, feliz, comemorando aqui o nascimento de alguma coisa. Comemorando um nascimento, pode ser o nascimento de um projeto, o nascimento de uma ideia. Então é como se tivesse um grupo de trabalho ou um grupo familiar em paz ou concentrado ao redor desse bebê. Como se esse bebê, esse projeto, esse filho, essa coisa aqui fosse o ponto de união de todo mundo. Sabe? Precisou acontecer tal, ou pode não ser o nascimento de um bebê, pode de repente ser alguma situação, né, familiar, sei lá, alguém ficou doente, ou a gente... Sabe quando tem algumas crises, algumas calamidades? Não tô falando, só tô dando um exemplo, tá? Esse monte de chuva que está tendo no Brasil, por exemplo. Então, tem uma calamidade pública e todo mundo se une em torno de algum processo difícil para acolher, para abraçar, para ajudar. É mais ou menos nesse sentido. Precisou acontecer determinada coisa, né, boa ou não tão boa, para que todo mundo se voltasse e, né, dentro de uma situação de gelo, começasse a ter esse aquecimento. Esse acalento, ou acalento ou acalanto, enfim, né? E a força, falando que, né, pode sim se tratar de uma situação não tão fácil. Por exemplo, né, o nascimento de um bebê, todo mundo comemora, mas não é tão fácil assim. Para os pais, né, é um perrengue, vai exigir força, dedicação, é uma mudança, né, de rotina. Então a gente está falando que é alguma coisa que exige força, que vai exigir um empenho, um esforço, mas que está unindo o grupo ou unindo a família, tá? Por isso pode sim ser uma situação de nascimento de bebê, ou alguém ficando doente, ou algum projeto dentro do seu trabalho, de repente ficou meio que, fala assim, putz, vai dar errado, e daí todo mundo se volta, né, da equipe, se concentra para fazer aquele trabalho, aquele projeto reviver, né, e aí vai ter uma dedicação necessária, mas vai ser positivo, tá? Tende a ser positivo para o grupo. Por quê? Porque gerou esse foco dentro de um mesmo objetivo e criou-se uma união que abraça e que fortalece esse grupo, tá? Vamos lá. As de Paus. As de Paus está falando de um novo trabalho, ou uma nova, ou assinatura de um contrato, um papel que estava esperando ser aprovado, né? Esse papel é assinado. Então tem essa assinatura de contrato, essa assinatura de alguma coisa aqui que pontua, sei lá, uma compra, venda, início de trabalho, finalização de trabalho, coisas que poderiam estar pendentes agora se resolvem, tá? Com essa assinatura. Seja você assinando, seja uma instituição grande que estava, uma coisa que estava parada, burocrática, né, estava pendente, agora isso se resolve, tá? Então essa duplinha aqui é muito pontual, é isso. Uma documentação parada que dependia de uma instituição, finalmente, né, desencanta, digamos assim, e agora vai, tá? O que mais de mensagem? 5 de espadas com a lua, tá? Essa é uma mensagem muito específica, tá? Então é assim, gente, a leitura de tarô daqui do canal e de todos os canais é uma leitura coletiva, né? Então pega aquilo que fizer sentido, pega aquilo que você achar que é para você, o que não for, né, deixa pro coleguinha, tá bom? Mas apareceu, eu preciso falar.
5 de espadas é aquela carta de uma perda, tá? Então perdeu, né? Nesse deck é quando alguém morreu, tá? Não tô falando que alguém morreu, mas pode ser de repente a morte de um projeto, a morte de um sonho, a desilusão no relacionamento, mas alguma coisa que, né, que fala assim, eu não pude fazer nada, tá? Porque não estava na sua mão fazer, então não se sinta culpado, né? E a carta da Lua vem trazendo um pouco como se você se deslocasse, tem uma travessia, pode não ser você, tá? Quem me conhece sabe que eu não faço esse tipo de leitura. Quando as pessoas pedem leitura particular, eu não falo de doença nem de morte. Mas eu sei que é uma leitura geral, mas eu preciso falar aqui que, né, tem uma sinalização de alguma coisa, de alguém que se parte, que faz a passagem, que faz, né? E assim, o ponto é, ou que já fez, e não adianta, né, você ficar nesse eu podia ter feito tal coisa. Se eu tivesse feito não sei o que lá. Cada um tem o seu processo. Então não se culpe pela dor do outro, não se culpe pelo que aconteceu ao outro, porque cada pessoa tem a sua história a ser vivida, tá? Então não era para você ajudar, não era para você estar lá, não cabia a você, não estava sob a sua alçada, não era da sua responsabilidade. Tá? Então fica em paz. Para quem for essa leitura, essa parte da leitura, fica em paz em relação a isso, porque não cabia a você resolver essa situação, salvar essa pessoa ou curar isso, tá? Vamos lá. O que mais que a gente tem? 6 de copas e a estrela. Aqui algumas pessoas pensando muito no passado ou tá falando faça as pazes com o passado. Use as memórias afetivas como algo bom e potente e que te nutre, né? Que estão as memórias afetivas, energia que está nas nossas raízes e que elas nos nutrem para que a gente cresça cada vez mais, para que a gente vá para o futuro. O corvo é aquele pássaro que transita no tempo. Ele visita o passado e visita o futuro. Tá? Então, use o passado como algo que te nutre, ao invés de algo que te sugue e que te desenergize, tá? O passado não pode te... Ele te ancora, ele te dá base, mas ele não te prende. Ele não te drena, ok? Você, não é o passado que suga as suas energias, é você que suga as energias do passado, tá? Para quê? De qualquer coisa que tenha acontecido. Para quê? Para que isso te alimente para o futuro, né? A estrela fala do futuro, fala da cura. Então, de novo, algumas pessoas podem de repente ter passado por uma situação de família e falar assim, e começar a ficar preocupado. Será que eu também vou ficar doente desse jeito? Será que eu vou repetir a história dos meus pais? Será que eu vou, né? Então, não deixe que o passado te aprisione, mas pelo contrário. Já que de repente meus pais tiveram, né, eu tenho um histórico de doença X, eu vou fazer os exames preventivos, eu vou melhorar a minha saúde, eu vou preservar o meu, né, eu vou fazer o que é possível para que não consigo garantir um futuro melhor para mim e para os meus filhos, mas eu consigo fazer no aqui e agora, né, a cura necessária, o reequilíbrio, a harmonização necessária para que lá na frente eu minimize as possibilidades de ter essa mesma doença, por exemplo, ou de ter as mesmas dívidas, ou de ter os mesmos problemas que eu cresci olhando os meus pais tendo, por exemplo, tá? Então aqui a gente está falando de uma cura emocional. E aí passa por você olhar para o passado, né, fazer algum processo de perdoar esse passado, de perdoar, assim, de aceitar esse passado, aceitar que foi do jeito que foi, né? E é isso que te nutre, te alimenta para você crescer e melhorar, ou para buscar ser cada vez melhor, tá?
muito diferente a leitura de Touro do que vem sendo nos últimos tempos, né? Geralmente a leitura taurina é muito mais material e hoje está muito mais emocional, focada em família, focada em vida pessoal, tá? O que mais? Vamos lá. Uma mensagem para Touro, você pode pensar numa questão específica, uma área da sua vida, um problema, alguma coisa que você, né, precisa de uma orientação nesse momento e a carta vai trazer a sua resposta, tá? Ou uma orientação, não a resposta, a orientação. E para essa questão que você escolheu, que você está perguntando, a carta que veio é: essa resposta não pode ser dada no momento. Formule sua pergunta outro dia. E por que isso? Porque é para você refletir melhor sobre a sua pergunta. De repente, isso que você está querendo saber não precisa ser perguntado, ou a pergunta está errada, ela precisa ser reformulada, ela está partindo de alguma premissa errada, ou talvez você mude de ideia daqui a pouco sobre esse tema, tá? Então, reflita sobre sua pergunta. E uma frase de afirmação para te guiar e te inspirar ao longo desta semana, dos próximos 7 dias. Mensagem para Touro, Rainha de Espadas. Rainha de Espadas é aquela figura objetiva, né? Que passou por vários problemas, passou por vários lutos e lutas, né? É a história da Rainha de Espadas. O que ela faz e o que você faz essa semana? Eu protejo aquilo que importa. Eu protejo aquilo que importa. Então você tem que talvez pensar o que realmente importa na sua vida, quais são os valores, o que você valoriza muito. Lembra, Vênus acabou de sair da retrogradação, tá voltando ao movimento direto. Então ela ainda tá voltando, né? Colocando ordem em algumas coisas que a gente foi limpando do que valorizava e do que não valorizava, né? A gente fez esse repensar e aqui você começa a se colocar em ação diante de coisas ou pessoas que realmente valem a pena, né? Então você protege aquilo que vale a pena, aquilo que é valioso. Ao mesmo tempo, tem coisas que talvez não sejam tão valiosas assim, que você pode, né, ir abrindo mão. Então é isso, Touro. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma, muito diferente realmente essa leitura, mas é o que temos para hoje. Se precisar, vem agendar sua mesa radiônica para fazer uma limpeza energética, leitura de registros acásticos para ter uma clareza maior do que está acontecendo na sua vida, né, da raiz da questão que de repente está em outras vidas, ou então o mapa do autoconhecimento para entender a sua vida atual, seu propósito e seu papel no mundo, ou a leitura de tarô propriamente dita. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.